Olá, sejam bem-vindos. Sou Edilmar Dourado, enfermeiro, e esse é o canal Sou da Enfermagem. Hoje vamos continuar tratando sobre o processo ético disciplinar na enfermagem. No vídeo anterior, que você pode acessar clicando no link abaixo, falamos sobre a instrução, defesa prévia e alegações finais. Após o conselheiro relator emitir parecer conclusivo e encaminhar o processo ao presidente do COREM, este determinará a inclusão do processo na pauta da próxima reunião do plenário para o julgamento e determina também a prévia notificação das partes e de seus procuradores, com no mínimo 15 dias de antecedência. No julgamento, o acusado poderá ser absolvido ou sofrer as penalidades de advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional e até mesmo a cassação do direito do exercício da enfermagem. Ao iniciar o julgamento, o presidente abre a sessão e pede para o conselheiro relator leia seu parecer final, que deve conter uma parte expositiva e a parte conclusiva, em que declarará se houve ou não transgressão do Código de Ética e de outras normas do sistema COFEN-COREM. Porém, não emite o seu voto. O passo seguinte se dá quando as partes da acusação e defesa ou seus procuradores, respectivamente, realiza a sua manifestação oral em até 10 minutos cada um. Cumprida essa etapa, o presidente da sessão abre para os conselheiros que poderão pedir a palavra para esclarecer dúvidas acerca dos fatos constantes do processo, requerer diligências ou ter vista aos autos até a próxima reunião do plenário. Terminada a fase de esclarecimento de dúvidas pelos conselheiros e não havendo pedido de diligência ou vistas, o conselheiro relator fará a leitura do seu voto. Observem que a leitura do voto é separado da leitura do parecer. Em seguida, o presidente do conselho franqueará a palavra aos demais conselheiros para que emitam seus votos em acordo ou não com o voto do conselheiro relator. Caso o plenário decida pela condenação, fixará a pena e deverá redigir sua deliberação através do conselheiro relator ou do condutor do voto vencedor, sob forma de decisão. Se for indicada a pena de cassação, o julgamento será suspenso e os autos remetidos ao Conselho Federal de Enfermagem para julgamento. Caso o acusado seja condenado, terá o prazo de 15 dias para solicitar recurso, e esse será julgado no âmbito do COFEN em Brasília. De acordo com o artigo 152 da Resolução 370 de 2010, após 2 anos de cumprimento da pena aplicada pelo Conselho de Enfermagem, sem que tenha sofrido qualquer outra penalidade ético-disciplinar, é permitido requerer a reabilitação profissional. Hoje ficamos por aqui. Caso tenha alguma dúvida, poderá entrar em contato conosco. Se você responde ou conhece alguém que está respondendo um processo ético de enfermagem, não hesite, envie uma mensagem por e-mail ou até mesmo pelo WhatsApp. E assim vamos analisar e ver uma forma de ajudar. Espero que tenha gostado do nosso vídeo. Se possível, deixe um joinha. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações e ainda pode deixar um comentário com sugestões, críticas e até mesmo elogios. Aproveite e visite nossa página no Facebook e o nosso Instagram. E até o próximo.